Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Fizer Saúde Integrativa, seu podcast onde você vai tratar de assuntos relacionados à saúde e à compreensão de todo o corpo humano, como que cuidar de forma integral, né, do seu próprio corpo, da sua mente. Isso vai trazer inúmeros benefícios. E o nosso foco é sempre trazer profissionais que vão explorar um pouco mais, né, esses assuntos relacionados à saúde com um ponto de vista muito importante e isso vai enriquecendo cada vez mais o nosso trabalho. Então, vou pedir que você curta, compartilhe, né? E deixe aí o seu comentário, isso é muito importante. Isso vai fortalecendo o canal, vai fazendo com que a mensagem ela chegue para mais pessoas também. E a gente está começando um projeto que é muito importante, que é pelo Apoia-se, né? Então, você que acredita nesse poder da saúde integrativa, né? Nesse poder que tem realmente de curar as causas, né? Das doenças, para que a gente não tenha aí consequências que sejam nefastas. Então, a gente está com o programa no Apoia-se, onde você também vai conseguir estar ajudando a gente a continuar com o nosso podcast, a trazer mais convidados, a espalhar principalmente, né, esse conceito de saúde, de uma boa saúde, para mais pessoas. E hoje nós estamos com um convidado aqui que já é conhecido de todos vocês, né? A primeira vez ele veio, deu um show aqui, né? Falou muito bem sobre o assunto do Ayurveda. E aí, novamente, como a gente fala, aquilo que é bom a gente gosta de repetir, né? E trouxemos aí novamente o Pedro Costa. Seja bem-vindo, Pedro, Obrigado, nessa Isaías. participação. E com você, já é prata da casa, né? Obrigado, obrigado. É uma honra enorme estar aqui, né? É uma honra ter te conhecido, né? Nesse curso que a gente fez lá na Casa Preta Hub. É muito gostoso poder falar daquilo que a gente faz, né? Então, Sim, tem pauta, mas no final das contas a gente só senta aqui, braço esticado, perna sim. esticada e vamos conversar, né? Vamos bater papo. Conversar. E Pedro, isso é legal, a gente, e aí você tem todo esse seu trabalho aí, né, só apresentando o Pedro um pouquinho aí, às vezes quem está conhecendo ele pela primeira vez, mas pode voltar aí, você clica no card, tem uma outra entrevista com o Pedro também. Pedro, ele é um profissional excepcional, né, e tem até a Rony Cleide, que é minha esposa, a gente até comentava, você tem os bons profissionais e aqueles que são fora da curva, né, e é isso eu falo, Pedro, realmente, muito impressionante o trabalho, a sabedoria, o conhecimento que você tem, e a gente consegue perceber que aquilo que você fala, né, que a gente tem pessoas, às vezes a pessoa ela fala e não pratica, né? O discurso não tem a ver com a vivência. Aí você falou o contrário, né? O mesmo discurso é a vivência, e isso acaba tornando-se algo muito importante. E a gente trabalhava com o Ayurveda. Eu gostaria que você falasse, se a gente pudesse bater um bate-papo hoje, falando um pouco sobre a saúde mental, relacionado também ao yoga, né? E que eu acho que é muito interessante. Esses dias a gente estava até na clínica, né, na Fisiê, e o pessoal falou: olha, tem yoga, tem alguma coisa? Eu falei: não, vai ter, né? Calma aí que vai ter, porque a pessoa realmente ela queria fazer um trabalho e várias pessoas têm procurado isso também, né? Aham. O que você tem aí para trazer do yoga sobre saúde mental, as experiências, né? Que a gente poderia classificar? Puxa, que legal, né? É tudo isso que você perguntou, que você colocou, né, Isaías? Bom, primeiro eu acolho porque cada vez mais que eu tenho estudado, né, para formar aí uma tríade nesse momento da minha vida com 42 anos, eu estou entendendo que eu preciso desse trabalho do Ayurveda, do Yoga e da astrologia, né? E por que que eu trouxe a astrologia Olha, agora logo no começo? Porque olhando o meu mapa, você vê uma coisa que tá tudo bem receber o elogio, desde que eu esteja muito ciente da minha lição de casa. Minha lição de casa é praticar. E aí eu vou falar do meu jeito, do jeito que eu sim, vivencio, né? E vou fazer da melhor forma possível. Então, eu acolho, né, essa percepção, principalmente porque não é uma coisa que eu tô trazendo, né? Ah, eu sou bom, não sei o quê. Não, pera, a pessoa teve esse impacto a partir daquilo que eu sim, consigo fazer. Então, beleza, né? E por outro lado, manter a lição de casa, né? Acordei hoje, eu queria acordar às 4h30, não deu certo, acordei às 5h30, sim. falei, não, vou treinar, vou praticar, e cheguei aqui, né? Então, fica mais fácil quando você vivencia e você passa, né? E eu acho que também, se a gente for considerar o que é a cultura brasileira, né?
é, a vivência, né, de uma pessoa negra, ela é diferente, né? Então, isso muda a forma como eu vou falar, né? Eu acho que isso Sim, me tira de um campo é, dos herdeiros, vai. sim, aham, Nada contra ser, não ser, mas quem é que pode viajar para a Índia, né? Quem é que pode viver de yoga e esperar ali as dificuldades dos meses de dezembro, de janeiro? Eu conheço vários profissionais que nessas fases do ano desistem da carreira, né? Começa, né? Meu celular hoje mesmo recebi uma mensagem, poxa, me indica uma aula, como que eu faço, tal. Então, eu acho que não foi fácil e por isso agora sim, tem, tão é um pouco mais potente, entendeu? Porque eu realmente tive que colocar muita coisa à prova, né? Eu já passei assim, só para não romantizar, aham, lá no comecinho já teve dia que eu falei, cara, eu vou fazer jejum porque eu não consigo comer hoje, literalmente, né? Então tá bom, vou fazer jejum, vou meditar, vou levar o dia com leveza. Anos depois, tudo isso faz sentido e eu acho que isso acaba empoderando um pouquinho a nossa voz, né? A gente fala com sim, mais certeza, a gente passa por uma aprovação maior, né? Então uhum. eu digo isso só para a gente não ficar numa coisa de que é ao É acaso, o né? acaso, Tem né? a ver muito Sim, realmente com a ideia de vocação, não aquela vocação que você nasceu com ela, mas aquela que você foi, sabe, provando todos os dias. Acho, né? Acho sim. que isso tá na essência aí. E aí você fala, quando você fala de não, de, eu vou fazer jejum por não ter o que comer, você fala da falta de alimento ou jejum por opção? Foi Aham, privação. É porque assim, isso eu acho que atravessa vários momentos da vida do profissional de yoga ou de Ayurveda e tudo mais. Mas você trabalhar com autoconhecimento, veja, por exemplo, quanto tempo faz que a sociedade está falando sobre saúde mental, seriamente. É algo muito sim, recente. É alarmante, mas é muito recente. Então, quando eu comecei no yoga 22 anos atrás, eu ouvi essa pergunta: você vai viver de quê? E o que que o cara de 20 anos ia responder? O cara de 20 anos que nem sabe o que é construir uma vida, né? O que eu tinha era a força, até a petulância de eu vou sim, fazer, né, aham, aquela coisa, né? Mas saber, você não sabe, né? Então eu acho que houve um ajuste aí, né? De tanto da sociedade começar a valorizar isso, como do Pedro também conseguir entender e organizar a minha vida, né? A partir de uma visão de tá, a coisa ainda não tá legal, mas dá para dar mais um passo? Dá. Então vamos de novo. Vamos olhar para trás, não vamos repetir os erros do passado. Tudo isso que você está vivendo faz sentido? Faz sentido. Você não está encontrando reconhecimento ainda? Não, não tô. Mas tem uma porta aberta? Tem. Então eu vou por essa porta aqui, uhum, né? Então eu fui estruturando para caminhar esse caminho que é estreito, né? Eu, assim, se for falar de profissionais negros dentro do yoga, eu não conheço 20, assim. Eu diria que eu não conheço 10, talvez, uhum. né? E aí, Existe mais? Existe. Mas, principalmente os da minha geração, né? Alguns foram ficando, sim. porque não é uma trajetória fácil. E aí você disse talvez não tenha, você acredita isso, mas a questão, talvez pela questão financeira, que é um mercado, você falou que a procura às vezes não é tão grande, ou porque talvez os próprios profissionais negros, né, tinham começavam a observar que tinham outras funções para fazer, que às vezes poderiam ter um retorno maior, ou pela falta de conhecimento, o que que você acha Eu que acho que não tem tanto? tem tudo isso que você falou. Claro que cada caso vai ser um caso, Aham, né? Mas vamos lá. É uma coisa muito marcante. A gente não olha para frente e fala, essa aqui é a minha referência, né? Então a gente vai buscando várias referências, sei lá. É, em estrelismo, determinação, por exemplo, eu vou ter o Denzel Washington como uma referência, né? Aliás, é um homem pita, né? aham, Provavelmente pita. Aí você vai buscar outra referência ali no campo da comunicação, né? Então você vai juntando, né? É diferente, sei lá, por exemplo, do engenheiro que pode falar, nossa, tal engenheiro para mim é referência. Eu vou sim, entrar aqui na faculdade de engenharia, depois eu vou me encontrar no mercado e vou viver essa trajetória. Não, a nossa trajetória ela é nova, né? Só que ela é uma trajetória nova, muitas vezes, e aí falando da gente, sim, né, de pessoas aham, negras, a gente está falando de pessoas que não necessariamente se estabeleceram
antes de entrar nessa profissão. Então você tem a dificuldade do QI, quem te Quem indica te para indica. trabalhar em certos lugares, né? Você não necessariamente estudou na mesma escola dos donos de escola, então tem essa, né? O QI passa muito por isso. Então tem um processo de muita aprovação, de você entender com o tempo onde você vai investir os seus recursos, né? Onde eu vou fazer minha formação. Também tem a questão do respaldo, né? Hoje em dia as pessoas querem fazer yoga. 20 anos atrás, meu Deus, eu ia para uma festa, acho que até comentei isso no outro, eu não Sim. lembro. Talvez eu Aham. esteja repetindo, mas é um Mas é bom, trechinho bom meio trazer. engraçado. Você ia para uma festa, eu sou professor de yoga. As pessoas meio que te excluíam. Nossa, esse cara não deve É saber se algo, divertir, né? sim. Hoje em dia você vai para uma festa, sou professor de yoga. Nossa, todo mundo quer ser seu amigo. Então tem essa mudança da sociedade, e imagina isso então na sociedade negra, né? Como isso também atravessava, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem mais abertura, hoje em dia a gente tem mais espaço, e eu acho que essa vontade, essa consciência, a seriedade com que isso é abordado, abriu mais o campo. Então a gente tem mais espaço, a gente tem mais condição de sonhar. Porque é importante sonhar, né? Interessante. Para você inspirar a ação. A ação sem inspiração, ela vira uma coisa meio perdida, né? E aí, quando você fala, e aí, quando a gente pensa, eu achava até interessante, quando você fala da questão, né, do conhecimento e de trazer yoga, só que a procura ela aumentou, e o que eu percebo também é que às vezes as pessoas elas relacionam o yoga, né? Talvez, provavelmente você já ouviu até muitos casos. A yoga é apenas para quem está com. Se você está um pouco estressado, vai lá. Vai lá fazer sua aula de yoga, relaxa, vai lá, depois você volta. E aí as pessoas de fato, né? E às vezes elas olham com um olhar até, no yoga só para você poder relaxar, e não sabem o poder que o yoga tem, né? E que se elas soubessem, né? Elas de fato, às vezes abandonariam outras técnicas, até deixariam de lado alguns outros medicamentos para se dedicar totalmente a yoga. Eu acho que isso é muito importante, que às vezes as pessoas, às vezes até por uma falta, acho que de ter esses momentos que nós estamos tendo aqui, de conversa e de apresentar, eu não sei para que que é, então para aquilo que eu não sei, então não vou procurar, né? Ou às vezes ela pega até uma mensagem que é um tanto pejorativa, não, você vai ter que ficar várias vezes, não vai resolver o seu problema. E quando você traz, né, acho que trazer essa importância, né, do yoga, para que que ele serve, como que ele funciona, às vezes até quem está nos assistindo fala, opa, peraí, então eu estava procurando, né, eu estava querendo resolver esse problema de outras formas, sendo que estava do meu lado, né? Se fosse para a gente pegar o yoga, você fala, yoga na prática, né, ele vai servir para quê, né? Porque tem várias coisas, mas assim, no dia a dia, porque aquilo às vezes a pessoa ela quer muito relacionar, né? Aí de fato aquela dor que ela sente, às vezes pela até falta de conhecimento e de estudo, infelizmente as pessoas hoje, embora até eu comento isso ali de aula também, ó, você tem hoje o mundo na palma da sua mão, porém às vezes é mais fácil você ficar vendo um videozinho lá no TikTok de dancinha alguma coisa do que ler alguma coisa, é mais chato. O que a gente pode falar? Para que serve o yoga na prática? Para alguém falar, olha, isso é Perfeito. para mim, né? Estou Perfeito. precisando. Eu vou trazer um exemplo, porque o começo da sua pergunta, ele me fez lembrar o seguinte, né? Não querendo racializar o tempo inteiro, mas é importante não excluir, né? E Sim. como os acessos de pessoas negras no Brasil eles são mais restritos, eu tô olhando aqui, eu percebi agora, durante a sua pergunta, Aham. que somos aqui dois homens negros falando sobre yoga. Quantas vezes a gente viu isso acontecer, né? Eu estava dando aula no Sesc 14 Bis no ano passado, era novembro, né? E aí tinha um homem, um senhor ali, já devia ter, porque negro esconde a idade, né? Tem essa coisa. Não parece que Mas o tem. cara devia estar ali nos 50, 60, que a Aham. gente não dá para Não dá enganar, para a gente enganar. que sabe, né? E aí esse cara, eu dei 7 aulas lá, porque tinha os feriados também. Ele deve ter feito umas 5 aulas, né? Então ele fez a primeira, a segunda, tal. A partir da terceira aula ele já estava trazendo a família, né? E conversando ali com a organização, a gente percebeu isso, né? E a organização até comentou da importância do SESC, que é um espaço social, trabalhar também a figura do professor que está dando aula. A partir da pessoa que está ali sendo referência, quem está passando, não, quem já pratica yoga é outra Sim. coisa, mas Aham. pensando na pessoa que está passando, que vai ver a divulgação, ela pode passar a acreditar que o yoga é para ela.
opa, peraí, essa pessoa, peraí, esse cara tá ensinando yoga há tanto tempo, deixa eu ver o que tem para fazer, né? Então, e aí, eu tô imaginando que eu Sim, não pude conversar com esse senhor, né? Mas eu imagino que no meio dele, né, nos contemporâneos, os amigos, né, os familiares, os homens da mesma idade dele, provavelmente não façam yoga, porque aí tem essa questão da restrição cultural, né, que acontece aqui, acontece lá na Índia também. Tem ashram, né, tem mosteiro na Índia, por exemplo, que mulher não pode fazer yoga. Por quê? É uma questão cultural, gente. Não é sobre certo e errado, tem o negativo nisso também, né? Então, aqui no Ocidente, o homem está pensando em fazer yoga há pouquíssimo tempo, né? É uma coisa muito nova, assim. Eu acho que se eu for olhar se eu for olhar para alunos particulares, é 50-50. Mas se eu for olhar para o meu grande público, é 80% mulher, 20% homem, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, e aí vamos trazer para o âmbito geral, né? Perde-se a oportunidade de você utilizar os recursos que a natureza te deu, né? uhum, Então, por exemplo, você fazer yoga, você entender que antes de você buscar estar bem mentalmente, você vai ter que trabalhar o seu corpo, né? Porque a gente tem toda uma estrutura, né? O Isaías, você tem um corpo, mas o corpo é uma parte sua. sim, Você tem uma mente, mas a mente também é uma parte sua. Então, se a gente negligenciar uma dessas partes, a gente não consegue seguir adiante. Seria como se eu vim para cá dirigindo. É como se eu quisesse chegar aqui, aí um pneu não está funcionando bem, para que eu vai, vou sim, trocar esse pneu se eu tenho mais mais três, três, né? vamos até Não tem enquanto estiver problema, funcionando, vamos, né? aham, Quando eu tiver um só, eu vejo o que eu faço. Então é mais ou menos isso que atrapalha, né? Então, por exemplo, no yoga, uma coisa que eu estava falando na aula de ontem, né? Lembrando, eu gosto de usar muito esse sim, conceito. O yoga, para mim, ele trabalha com doses homeopáticas de estresse. Então, o estresse ele faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento, mas excesso de estresse é péssimo e falta de estresse também é ruim, né? Então o yoga ele vai te dando doses homeopáticas, né? O yoga ele não vai ser o tipo de atividade física do no pain no gain, né? Não é para você ficar ali se matando, sentindo dor, o resultado que importa, tal. Não é a nossa praia isso. Mas também ficar no sedentarismo, no não mexer, no não se desafiar também não é. Porque assim você faz com que o corpo entre num certo desconforto e o yoga, ele pode ter várias linhas que se movem mais, mas tem uma parte do yoga que é a permanência, a isometria. Então a gente faz uma técnica que, de repente, se você tirar uma foto, ela parece fácil. Tá aham, bom, mas segura 30 segundos essa posição, ela fica super difícil. Segura por 1 minuto, por 2 minutos. E nesse processo, a gente é obrigado a olhar para dentro, né? Você chega numa aula de yoga, sala fechada ou parque ali e tal, aberto, você vai perceber como é que está a sua respiração, você vai perceber como é que seu corpo está encaixado, você vai perceber, por exemplo, para quem está começando, que a pessoa super forte, super treinada, não consegue ficar 10 segundos, enquanto todas as outras pessoas ficam 2 minutos. Você fala, pera, o que está acontecendo? Porque não é falta de recurso, uhum, né? Mas é a habilidade de gerir esses recursos, né? Então, quando a pessoa trabalha com essa permanência, ela vai perceber que está incomodando, que está doendo um pouquinho, mas o antídoto para aquilo é justamente a respiração. Então, a pessoa vai treinando para viver pelo menos dois estados, né? Tem três aham, principais, mas vamos falar de dois. Quando a gente vai alongar, então a pessoa pensa, eu não posso fazer yoga porque eu não tenho alongamento. É pretexto. Porque não importa se a pessoa é o Diego Hipólito, eu não tenho o alongamento do Diego Hipólito, mas se ele quiser fazer uma aula comigo, pode vai chamar, né? Que eu vou ser ensinar convidado, yoga para ele sim, através do corpo dele. E aham, o corpo dele sendo flexível, eu vou usar essa flexibilidade para produzir um estado de consciência expandida, né? Mas então, na hora de flexibilizar, se a musculatura estiver muito tensa, eu não vou conseguir flexibilizar, porque tudo na natureza que é duro demais, se você aplicar a força certa no lugar certo, você parte ao meio. Então isso é ruim para o nosso corpo e para a nossa mentalidade. Você ser uma pessoa muito rígida aham, é o princípio para um dia você quebrar, né? E a vida vem e ela te quebra mesmo, para você aprender a ser mais flexível, né? Então a pessoa vai, nesse caso, respirar,
para primeiro relaxar a mente, né? E por que que ela vai relaxar a mente respirando? Porque se você tem um desafio desse tamanho, né? E você tem uma energia inferior, isso vai te estressar. Então, respirando, você aumenta a energia. Opa, o desafio não é tão grande assim. Aí isso te relaxa. Então, a mente relaxa por conta disso. Com a mente relaxada, o músculo relaxa e aí você tem condição de chegar ao alongamento. Porque há horas da vida que não adianta você ser fortão, você se impor, você ser aquela pessoa que se acha, né, a última bolacha do pacote. Você tem que saber Tem que ceder. saber. O mundo é muito maior do que você em certos momentos. Do outro lado, no outro extremo, você tem o trabalho de fortalecimento. Então, eu coloco ali a pessoa numa posição que ela vai achar que é difícil, que ela acha que ela não consegue, ou coisa do tipo. Tá bom, agora você vai de novo respirar, agora para ter energia para você poder resistir. Então, o ganho de força é sobre imposição, né? É sobre resistência. A militância fala muito sobre Sim, resistência, né? Só resistência. que eu tenho um pouco essa curiosidade e essa vontade de levar a resistência para o campo do autoconhecimento, para não ficar só essa coisa da resistência social, que pode ser uma coisa que só vai machucar a pessoa, né? Às Que vezes vai, uma vai- resistência que você está insistindo ali, e vai talvez. cobrar uma Não. forma de ser, né? Olha, aconteceu isso, você tem que responder dessa forma. Não, cada um, cada um. Cada um tem sua forma de resistir, seja militando ou não, né? Mas aí a pessoa vai sustentar uma posição, né? E aí a musculatura vai, né? Vai crescer, vai ganhar força e tudo mais. Mas antes dessa resposta física, tem o treino de força de vontade. Então no yoga a gente está sempre treinando para viver, na verdade, Hum, porque aí quando vem a vida e pá, bate duro, você sim. antecipa e relaxa. Então, só Quando para você precisa resistir, você sustenta. E sustenta. aquilo, por isso que às vezes quem faz yoga parece que está calmo. Para você saber se está calmo mesmo, você tem que perguntar para a pessoa. É que a pessoa ela tem uma faixa de tolerância um pouquinho maior, entendeu? Ou para quem mora com a Sim. pessoa A mesmo. pessoa fala, nossa, mas fazia, nossa, você é tão calmo, queria eu ter toda essa calma, né? É, E é isso que você falou, não é, né? Que ela imagina que você vai viver no estado zen, né? Ou no mundo paralelo o tempo inteiro, tá pegando fogo na sua casa e você tá ali, tranquilo, não, calma, relaxa, deixa o fogo é. pegar. E não é exatamente Não isso, é, né? não é, E não até é. um ponto interessante, então assim, é quando a gente fala, vamos supor, uma pessoa, sei lá, amanheci hoje, eu tô extremamente estressado, tô cansado, problema de família. Aí eu entro no site lá e vejo aula de yoga. Tá, vou fazer uma aula, 1 hora, 2 horas, o tempo que for, e vou sair dali pronto, tranquilo. Então as pessoas elas podem entender o yoga como se fosse, ó, você vai lá, você fez uma aula, resolveu o problema, ou não é assim? Porque acho que um dos problemas que a gente tem hoje no mundo ocidental é o seguinte, aí por isso que os medicamentos eles são tão importantes, que é tão importantes não, as pessoas utilizam tanto. Tô com uma dor de cabeça enorme, pô, qual medicamento que você tem? Vai lá na farmácia, comprou, 15, 20 minutinhos, aliviou, né? Pronto, resolveu, entre aspas, né, o problema. O yoga, ele vai nesse sentido, ó, fiz uma aula, só que o problema é enorme, está muito estressado, está cansado, vai ter uma palestra amanhã, você está ansioso, vai, faz uma aula de yoga e resolve o seu problema. Ou não. Como que as pessoas elas têm muito esse É, imediatismo, né? Tem que é. funcionar, tem que resolver em uma aula, duas, três. Essa pergunta é importante porque essa é a grande diferença disso que a gente chama dessas metodologias ancestrais e da medicina ocidental ou da própria visão atual, né, da nossa Aham, sociedade aí. Porque se você for olhar, por exemplo, o Ayurveda ele te diz, cara, você não quer manifestar câncer, vai por aqui. O yoga fala, você quer aprender a trabalhar o seu estresse, utilizar o seu recurso mental da melhor forma possível, vai por aqui. Só que você vai treinar. Até porque cada ser humano é diferente, então as reações elas vão ser sempre particulares, né? Então se a gente fica nesse imediatismo, nessa ideia de que um remédio me resolve, uma consulta me resolve o problema, uma palestra me resolve o problema, primeiro que eu estou partindo do pressuposto que a minha vida já está certa. Eu já sei. sim. O que eu tenho para aprender? Eu já sei, só me dá uma dica aí, né? Essa coisa das dicas Das do dicas. yoga e do Ayurveda é uma coisa que a pessoa fala, me dá uma dica. Aí sempre dá aquele pan, né? Tela azul na cabeça. O que significa a dica? Como que você corrige uma trajetória através de uma dica?
não funciona É. muito, né? E aí tem um pessoal que fala muito, tem os hacks, né? O hack, 3 hackzinhos para você poder eliminar o estresse. É, Faz isso e aquilo. Aí a pessoa faz uma, duas, deu uma aliviada. Porém, só que depois volta pior ainda. Então, é. essas que você falou que são das dicas. Isso, né, a dica não resolve nada, né? Não Só. resolve. E aí, outra coisa também, tava falando com um aluno meu que ele é médico, né? Ele tá fazendo residência agora, na verdade. E a gente tava falando, ele trabalha com medicina da família, né? E ele tava falando da visão que eles desenvolveram no sentido de que também não se busca uma cura, né? Eliminar, por exemplo, você falou, Aham, eliminar definitivamente, curar. Cara, a gente realmente não tá muito focado nisso porque a gente trabalha tanto por essa cura todos os dias e ainda continua trabalhando que virar para alguém e falar, não, isso aqui vai te curar, já é uma outra visão, né? Até porque, por mais que seja trabalhoso, e a pessoa tenha que fazer aquilo todos os dias, ou sim. semanalmente, ou mensalmente, só o fato de você conseguir administrar, de você conseguir evitar aquilo e ficar longe daquilo, já é então uma outra noção de cura. Mas é uma noção que pressupõe responsabilidade. É uma noção que pressupõe cuidado, amor ativo, amor Sim. prático, né? Então eu acho que tem essa dificuldade, sim, né? E voltando até o que você falou do yoga, né? Por exemplo, muitas pessoas que não sabem o que é yoga, sabem que yoga não é para elas, você percebe? A curiosidade disso Sim, não é pra mim, é isso não é uma pra mim, forma de se afastar é pra desgastar. ou da responsabilidade, né? Uma coisa é a pessoa falar, olha, eu gosto de corrida e eu não quero fazer yoga. Eu já fui, já fiz uma aula, me falaram que essa aula aqui é interessante, eu fui lá provar, mas realmente não é o meu. Beleza, a pessoa foi, ela, sabe, entrou em campo para ver. Mas principalmente quando a gente fala dos homens, tem muita gente que não provou e que já se defende. Por outro lado, também tem essa questão social, né? Você tem poucos profissionais, então a aula desses profissionais acaba aumentando porque já É, são poucos no mercado, não tem tantas portas abertas assim, se você comparar, por exemplo, com o fisioterapeuta, com o educador físico. Então, o profissional ele tem que ganhar mais porque senão ele não consegue se manter na sim, profissão. E aí você fica num ciclo que é um pouquinho complicado. Eu espero em vida conseguir auxiliar nesse sentido, né? Trazer trabalhos e projetos que tragam mais equilíbrio para isso, porque senão fica uma grande separação, é até uma certa solidão de pessoas que querem praticar, mas não conseguem pagar, e esse profissional que quer trabalhar ali, mas ele não consegue chegar lá, porque consegue falta chegar. um meio campo aí Porque às vezes para rolar a partida, e né? é Para aquilo ter que, jogo. é o que você falou, às vezes o recurso, né? Quer dizer, o profissional também precisa sobreviver, tem contas para pagar, tem uma vida toda. E é isso, às vezes a pessoa também, de uma determinada condição financeira, né? Ela falou, olha, mas o valor da aula é X, eu quero fazer, mas não consigo. E talvez fica naquele ciclo também, que quando se formar, uma parcela X vai fazer a aula e consegue ter os resultados. E acho que isso também é muito interessante, porque aí você tem talvez uma parcela que consegue aproveitar esses benefícios, né? E você falar da ideia de trazer, de ter um projeto é legal, porque você consegue, né, além de espalhar a mensagem para várias pessoas, né, consegue às vezes até tirar do meio ali pessoas que querem realmente ser profissionais do yoga, professores. Isso é importante. Você vai ali meio que penetrando em todas as fases em todas as classes da É, sociedade, né? e a gente se distanciar do exemplo único, né? É, por que que tem que passar fome para ter vocação, entende? Não faz sentido. Né? Quando você tá ali numa posição disruptiva, beleza. É isso que tem para hoje, ok. Mas passar por isso e olhar para trás e falar só os fortes sobrevivem, pera, aí é quando a pessoa romantizou uma dor, um trauma e não conseguiu elaborar aquilo, né? Hum. Então, para mim é o equilíbrio, né? Que Equilíbrio. é o que o Aham. yoga busca trazer. Então, a gente conseguir olhar que é um processo, né? Que sim, as pessoas estão buscando mais, mas ainda essa disseminação da ideia, ela ainda está num começo, né? O yoga, o acesso ao yoga, ele ainda está bastante elitizado na nossa sociedade.
ao mesmo tempo tem que se olhar ao lado do profissional para pensar nesse equilíbrio, né? Então, não é uma crítica, mas é pedir para a gente avançar um pouquinho, né? Sim. Falar Aham. yoga para todos é rápido e é fácil de falar, né? Mas Mas, promover, né? Teve uma vez, eu nunca vi isso, porque por conta dos meus atravessamentos eu nunca sim, vi. Mas uma vez mostraram uma profissional que foi, que dava aula para várias mulheres e tal, na periferia. Super bonito aquilo, mas eu fiquei pensando, tá, e essa menina depois da aula vai fazer o quê? Ela come onde? Quanto que ela ganha? Como que ela dorme? Por que que ela tomou tanto sol para ir dar uma aula? Ela vai conseguir todos os dias fazer isso? E o dia que chover? Então eu, enquanto profissional, eu não consegui ver da forma romantizada como a TV colocou. Olha sim. que bonita, a pessoa vem aqui, ensina várias pessoas, tal, tal, mas e ela? Como, né? E se ela tivesse no período dela, na menstruação, como que ela ia fazer? Dando aula lá embaixo do sol, sofrendo? Os bastidores é que tá o problema, né? Bastidores, Que porque se acontece, você né? não traz estabilidade, aí o equilíbrio fica uma coisa é, só numa certa área da sala, né? Sendo que é importante a gente entender que quando você consegue equilibrar a trajetória de um profissional, mais pessoas vão ter acesso a algum tipo de yoga, né? Depois, a qualidade desse yoga, aí é problema do profissional, Profissional. né? Agora, Mas você querida, vai ter o você acesso. tem condições, agora vamos, É, né? Vamos fazer a lição de casa, mas tem essa dificuldade da gente não ter necessariamente a noção, né? Se a gente vai ter tranquilidade para viver tudo isso. Então, é um equilíbrio, né? É a gente uhum, levar o social também para o vai profissional, profissional. porque se você acessa um profissional, cara, você pode acessar milhares de pessoas, pode mudar a vida de milhares de pessoas, né? Desde que o profissional, claro, né, tenha uma trajetória coerente, condizente com aquilo que acredita, com aquilo que vive, não através de doutrina, né? Que o yoga ele Sim. não vem para doutrinar, mas quando ele veio aqui para o Ocidente, ele veio com essa cara. Isso é um processo também que aos pouquinhos a gente vai tirando, né, essa doutrinação para ser um processo de Transforma. transformação mesmo. E aí, Pedro, tem uma. Eu devo praticar yoga a partir de qual idade? Fala, a partir de X anos já pode começar até X anos, né? Tem um limite, um mínimo e um máximo. Então, como o yoga ele vem como o que a gente chama de yoga seria um conjunto de um know-how, né, um Aham. conjunto de conhecimentos aí para trabalhar a relação do ser humano com toda a sua estrutura. Então, o meu corpo, por exemplo, ele está alimentado, ele dormiu, ele está saudável. Mas por eu ter praticado de manhã, eu cheguei com mais energia. Então, o yoga tem a ver com isso, né? Os recursos internos que eu tenho, eles estão mais disponíveis, até talvez a minha velocidade para pensar, para conectar ideias, talvez ela esteja um pouquinho melhor do que se eu não tivesse feito atividade, né? Então isso pode ser feito em qualquer fase da vida. Ah, a pessoa está mais idosa, ela não consegue tanto trabalhar o corpo, a gente adapta, a gente faz deitado, dá para meditar, e é importante meditar, principalmente depois dos 70 anos, né? A criança, ela já está numa coisinha de brincar, de ser mais disperso, então não é sobre disciplina, é sobre curtir, é sobre viver, né? Então, na Índia, de alguma forma, tem crianças que fazem yoga desde os 5 anos, desde os 4 anos, né? Depende muito do contexto. O que eu não acho interessante é quando a gente tenta formatar e a gente tenta fazer com que as crianças tenham um contato com o yoga e que já vivam a disciplina. Porque eu não sei se a disciplina é a melhor coisa para você passar nessa fase da vida. Uhum. Porque você pode até afastar a criança disso, né? Eu já cheguei a ouvir pessoas falando: ah, eu quero que você dê aula para o meu filho e para minha filha para ela ficar mais calma. Aí eu fico, cara, uma criança saudável é agitada, sabe? Uma criança saudável tem que curtir. Então eu acho, e tem profissionais para lidar com isso, para ver se Sim. esse Aham. estar mais calmo ou não mais calmo, se é uma coisa que passa de um limite saudável ou não. Então, eu acho que talvez essa fase já tenha passado, mas acho que as pessoas tentaram formatar um pouquinho as crianças através do yoga e não sei, talvez esse momento já tenha Sim. passado, mas tem bons profissionais que trabalham o desenvolvimento, que trabalham a partir da educação e do exemplo, né? Então, é, quando você tem uma pessoa que vive o yoga e que tem uma relação com crianças
no sentido da educação e do entretenimento, beleza, né? Porque esse profissional ele vai encarar essa pessoa, perdão, essa criança, né? Quando ela for mais adulta, aí ela vai ter uma relação mais profunda, porque para você viver o yoga mesmo, você tem que ter uma relação um pouquinho mais profunda com a vida, né? Hum. O yoga ele vai mudar a sua forma de ver, ele vai ajudar você a enfrentar suas crises. Ele vai, como você perguntou antes, né? Ele vai de repente mostrar para você que o seu corpo já tem aquilo que talvez o álcool que a pessoa está buscando no álcool. Ah, vou beber porque estou Sim, tô estressado. Não, eu vou estressado. fazer yoga e aí eu não preciso do álcool. E é mais barato, eu estou usando o meu recurso, eu estou usando o ar que está aqui, né? Que é Sim, barato também, né? A natureza me deu. Então, eu não sei se necessariamente o jovem precisa dessa disciplina, mas eu não posso fugir, principalmente por conta da minha história, da questão do exemplo, né? Minha mãe sempre fala, eu não tenho essa memória consciente, mas que a aham, primeira pessoa que praticou yoga na minha família foi meu pai, e depois eu vi minha mãe quando eu era adolescente. Então, quando eu cheguei nas crises da vida adulta, eu falei, cara, tem aquele negócio lá chamado yoga que será eu que vai vi meus pais resolver? fazendo, Sim, então vou lá. E aí o resto é história, né? Então eu acho que mais nas primeiras etapas, eu acho que o exemplo é mais importante do que colocar a criança dentro de uma sala e falar para o professor, sabe? Deixa a sim. minha criança mais calma. Eu acho De- isso meio problemático, É, tá? que eles falaram, resolve isso daí. Não, essa criança que você falou, ela tá muito estressada, né? Então vai lá, vai meditar, vai fazer sua prática que você vai resolver. E é que você falou, às vezes tem outros problemas, tem É, outras situações que outros profissionais vão resolver também, né? é. E é um ponto interessante que você falou que é a questão do autoconhecimento, né? E até para a gente lidar com os problemas no dia a dia, eu até comento muito em casa também, sim, que a gente tem problemas 24 horas, né? Então, assim, e uma das formas é como você vai aprender a lidar com aqueles problemas. E aí, o yoga, não sei se ele vai entrar nessa parte também, mas porque às vezes a pessoa ela acorda super bem, animada, né? Pô, hoje meu dia vai ser ótimo. Aí acabou de sair de casa, virou a esquina com o carro, olhou, pô, o pneu tá murcho. E aí, a partir daquilo ali, ela já vai, pô, nossa, o pneu tá murcho, comecei o dia bem, mas agora já tá, a pessoa já começa a se estressar, e aí, a partir daquilo ali, lá vem um outro problema, e já vai ver outro problema, aí alguém liga e dá uma notícia, e ela fala, pô, comecei o dia bem, mas meu dia tá terrível porque é muito problema, e a pessoa ela fica sempre naquela situação, né, de, olha, eu começo bem, mas vou piorar, e às vezes quem tá do lado, né, às vezes passa pela mesma situação e consegue sair tranquilamente, não que o problema ele não vai deixar de existir, mas a Uhum. pessoa ela consegue sair, né? Então, yoga, ele pode até trabalhar como eu vou lidar com as situações, com os problemas, né? Como que as pessoas podem até observar isso, né? Você me fez lembrar uma coisa, é que essa ideia não tá tão presente na minha cabeça, faz tempo que eu não Aham. falo disso, mas, Bruce Lipton, olha, na hora, antes Sim, de falar, um segundo antes de falar o nome do cara, eu não lembrava. Mas tem acho que ele é um biólogo, né? E ele tem um texto que ele fala de como a partir da década de 70, né? sim. Estudou-se essa noção, tentando entender como produzir bem-estar, como produzir felicidade. Eu não sei onde tá, mas Aham. esse nome Bruce Lipton já vai ajudar a encontrar. Basicamente, eles tentaram entender como é que uma célula manifestava um estado de bem-estar ou um estado de mal-estar ou enfermiço, né? Uhum. Porque o nosso corpo é um conjunto gigantesco de células, né? Então, o macro e micro tem a mesma coisa, né? Então, dando uma resumida nessa história, eles perceberam que você tem quatro possibilidades, né? Às vezes a célula está num contexto, num ambiente que é agressivo para ela, então ela Sim. recebe estímulos negativos, como você estava falando, estímulos estressantes, mas isso não vai determinar se ela vai ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa. O que determina é a forma como ela internaliza esses estímulos, né? E mesma coisa positiva, às vezes o estímulo é positivo, mas a resposta interna é negativa. Trazendo para o nosso dia a dia, o yoga ele vai olhar para o ser humano ou para a célula, independentemente do que está acontecendo ao redor. Por isso que é importante a gente não padronizar até mesmo a expectativa que a gente tem de resposta de uma pessoa que ensina yoga, que pratica yoga, porque na realidade daquela pessoa provavelmente é Sim. melhor do que outra coisa, né, Aham. que teria acontecido.
Mas então, quando uma pessoa para, se observa, primeiro ela se coloca no centro da atenção dela, né? Porque se a gente for perceber, a gente está aqui nessa sala, todos os meus sentidos nesse momento, eles estão voltados para fora. Eu tô vendo as minhas mãos, eu não tô me enxergando, né? O pessoal de Sim, casa tá me vendo. Eu só vou ver como é que foi a entrevista, né, um tempo depois. Então, os meus sentidos, eles não são, em princípio, feitos para eu me perceber. Eles são um meio de comunicação externa, né? Então, o yoga ele vai fazer com que você volte a atenção para dentro. Então, você fecha os olhos ou você abre os olhos para você corrigir o seu corpo, para você fazer ajustes, para você se ouvir. E a partir dessa gestão interna, o que vem de fora é secundário, né? Tá aí um dos desafios mais importantes, desafio para mim hoje em aham, dia, né? O yoga ele vai te ensinar que equilíbrio tem a ver com você não se sentir a última bolacha do pacote quando você está lá em cima e não se sentir o cocô do cavalo do bandido quando você tem um dia ruim. Porque nós somos seduzidos a sentir tudo isso nesses dois momentos. A gente sonha tanto, né? Pô, eu sonhava ir pra Índia, eu cheguei lá, nossa, cheguei. e Aí agora? perrengue, aí dificuldade, Sim, aí, né? Então, isso mexe com as nossas emoções, né? Ou você, de repente, tá aqui e passa por uma dificuldade. Nossa, cara, não acredito. Pera, ainda existe o dia seguinte, né? Então, não perca a sua respiração e a sua capacidade de fazer uma autogestão só porque o momento é ruim, porque o momento bom já vem também. E também não se iluda, né, com o momento bom. Então, o yoga ele vai dando uma interiorizada na nossa vivência. A gente deixa de ser um ser mais tão externo, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que ser um bom sim. amigo, eu tenho que. E aí eu passo a uma hora por dia, parar aí, meia hora que seja, parar e tá, como que eu tô? Né? O pessoal tá lá no meio da festa, nossa, maravilhoso, tá bom, eu vou me isolar um pouquinho, como que eu tô? Ah, Ah, tá tudo um caos, eu vou me isolar um pouquinho, como que eu tô? E aí você vai fazendo essa gestão. Então, a respiração, ela vai fazer essa conexão entre o físico e o mental, né? Eu tô falando aqui com você, eu tô tomando água, né? Eu tomei café da manhã antes. Eu não tô pensando nesse café, eu não tô fazendo conscientemente a digestão do meu café da manhã. Quem está fazendo isso é o meu sistema nervoso autônomo, ele dá conta disso, né, automaticamente. Mas a forma como eu estou, o nível de estresse que eu tenho vai determinar a qualidade disso. Então, se eu consigo ajudar o meu sistema nervoso a fazer essa gestão por conta desse treino, por conta dessa consciência, meu corpo vai inclusive extrair mais nutrientes dessa digestão. Ou não. O mesmo café da manhã que eu tomei, se eu tô na loucura, se eu tô na aham, correria e se eu tô romantizando a correria, não, a vida é assim mesmo, tal, o que importa é, né, é o último corpo que fica de pé, né? Aí eu não vou conseguir lidar com essas questões externas, internas. Então, eu acho que a cultura ocidental, ela tende a nos preparar muito para o externo, né? Por isso que tem essa questão, o coach que vai te ensinar a milionário. Eu não sei se ter poder de milionário, porque ser é outra coisa, né? Se ter o poder de milionário é um objetivo que seja legal, porque pode levar tanto tempo e gerar tanta ansiedade que a pessoa vai chegar que lá, vai quando chegar muito chega, doente. O Ayurveda sim, explica, ó, vai dar ruim, é, porque essa ansiedade é nociva para a saúde, né? saúde. Então, não sei se todo mundo precisa de um grande carro, de uma casa com uma piscina gigante. Você precisa ter equilíbrio, né? Então, a partir desse equilíbrio, você sai um pouquinho, ou você pode somar, né? Não dizendo que o mundo ocidental está errado, mas você pode trazer um pouco mais de interiorização para você conseguir não sair para o mundo deixando de ser quem Deixando de você ser. é, deixando de se respeitar, né? Porque eu acho que as pessoas, como você comentou, as situações que acontecem, imagino que nesse contexto que você falou, a pessoa, vou ter um bom dia. E aí pode ter discussão de trânsito, pode ter uma série de coisas. Então, a gente vai agredir outras pessoas quando a gente já se agrediu antes, né? É que a gente não sabe, por exemplo, que não buscar em algum momento da vida, tem gente que realmente não consegue, mas em algum momento da vida é dizer, eu vou dormir 7 horas por dia, eu vou me separar esse tempo aqui. Não, eu não vou ver, desculpa, gente, mas eu não vou ver o futebol das 9h30 da noite porque faz mal para minha saúde, eu preciso acordar cedo, eu preciso dormir bem, né? E aí você fica agitado, o futebol termina 11h30.
Não ajuda. Não Eu ajuda. cortei. Desculpa, eu cortei mesmo. Eu Já sei, pronto, mas falei. você parou suas horas, É, porque né? assim, no final de semana eu vejo, mas durante a semana eu dou aula às 7 horas da manhã. Quero fazer yoga às 5 da manhã, não vou ver, né? Mas aí eu aprendi que isso significa me respeitar, e aí eu tenho um momento mais tranquilo à noite, no outro dia eu acordo com energia. Não tomei remédio, não tomei nada para dormir. Simplesmente deixei a noite ir induzindo meu corpo para dormir e ele dorme, né, bem ali, tranquilo. E assim, os problemas de amanhã, o que vai acontecer amanhã, amanhã eu resolvo. Você já não dorme com aquela preocupação, às vezes nem dorme, porque coloca a cabeça no travesseiro e amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E aí você fica mais acordado, né, do que É. dormindo e já acorda cansado, né? E aí vai dormir durante o dia, E vai dormir né? durante o Vai dia. Aí quando chega trabalhar no dia, você fica lá sonolento. pescando, né? É. E aí, no ponto interessante que você falou, e aí, né, dessa questão da autorrealização, quando você falava, até pensava, né? Que às vezes, nós, às vezes não, acho que quase sempre, as pessoas elas colocam a alegria no momento. E aí você fala, olha, quando eu casar, legal. Aí a pessoa coloca, no casamento vai ser o dia mais feliz da minha vida. Ok, casou, E aí dá teve aquela aquela discussão festa. que o cara fala, meu Deus. Aí no segundo dia, tá lá, passou antes essa lua de mel, a primeira semana foi legal. E aí já começa, porque você fez aquilo? Porque você fez isso? Eu assisti, teve um amigo meu até que comprou um carro, fazia anos que ele queria comprar um carro, né? E tava lá toda aquela expectativa, comprei o carro Uhum. e ficou alegre. Aí na semana seguinte, deu problema no carro. Pô, carro ruim, eu não quero, já quero vender, não quero mais isso. E assim, porque talvez essa questão, e aí acho que talvez o yoga, né, as pessoas entenderem, talvez acho que ele pode me corrigir se eu estiver errado, né, mas ele vai até ajudar você a entender que a vida, ela não é assim, ó, vai a partir daquele momento vai ser tudo feliz, a vida vai melhorar. Quando eu comprar a minha casa, vai ser muito bom, não vou ter mais tristeza. E você comprou a casa hoje, amanhã já está com problema de vazamento, está com dinheiro que você pensou que não ia gastar. E aí a pessoa ela vive talvez em um ciclo de tô feliz agora, mas eu já sei que amanhã vai estar ruim. Se eu tô bem agora, eu já sei, daqui uma hora vai acontecer alguma coisa negativa, vou ficar estressado de novo. Então você vai trazendo esse autocontrole, né? Você vai Você vai, tra- esse autoconhecimento, melhor dizendo, Você vai seria? trazendo autocontrole e autoconhecimento, exatamente. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né? No dia de hoje, a gente não tem esse controle. Aham. Mas então, se a gente conseguir é, se preparar para gerir o que vier a acontecer, é uma forma mais madura, né? Eu vou te colocar aqui um exemplo, né? E foi muito legal isso que você trouxe. O carro, a casa, né? A piscina, o casamento, blá blá blá. Acho que relacionamento afetivo não tem melhor lugar para a gente Sim. falar sobre Aham. essa desilusão, porque você não se desilude sozinho. E aí, e tem uma coisa muito louca. Você é a desilusão da outra pessoa e ela é a sua desilusão, né? Sim. Então, Aham. aí você falou, quem que é a desilusão aqui? Quem que tá certo, quem que tá Sim. errado, né? Na verdade, é mais um processo, né? Mas, independentemente de como as pessoas vão endereçar, como elas vão sentar para conversar depois de uma discussão em relacionamento, ou como a pessoa vai, parar para refletir, tá, eu comprei o carro que era o meu sonho, mas e agora? O que que eu faço? Tem uma dívida, o carro quebrou, tal, bateu, não sei o que, pode acontecer com O cara todo comprou o mundo? carro financiado e não tá legal hoje, mês que vem já tem um boleto na próxima É, semana. E, exato. Como é que o yoga caramba. pode ajudar nesse sentido? O yoga, essencialmente, você pode ter vários estilos, mas o yoga ele vai trabalhar sistema nervoso. Ponto. Então, eu tô falando aqui com você, eu tô sentindo a temperatura da sala, Uhum. tudo isso acontece automaticamente, né? Tudo isso acontece porque o meu sistema nervoso processa tudo isso. Eu estou tranquilo para falar, porque a gente está numa sala silenciosa, um ambiente tranquilo, né? Então, o meu sistema nervoso ele percebe tudo isso automaticamente. Pedro, você está tranquilo, pode falar. Você veio para falar, Já pode vi. falar, né? Se não fosse um ambiente tranquilo, né, barulho, tal, sei lá, a construção de um prédio do lado, a sala aberta, já ia ficar mais difícil de organizar as ideias, né? Então, é, por exemplo, meditação, né? Eu busco praticar meditação todos os dias à noite, né? Na meditação, dentro daquilo que eu já vivi, tá? Porque as pessoas também podem ler, podem procurar, tem muita coisa falada sobre isso. Mas falando de sensação física, de estado mental, cara, você sentar para meditar e praticar vai te dar, inclusive, um prazer muito parecido com o que você pode ter no ato sexual. Só que você tá sozinho, você tá com o seu corpo. Sim.
Então, é muito legal essa vivência, porque você não depende mais de ninguém. Não que você queira trocar uma coisa da outra, mas, de novo, a gente volta para essa ideia de que a gente já tem o que a gente precisa. E aí, acho que até na hora da gente manifestar, porque equilíbrio e amor são coisas que estão muito próximas, né? Na hora de você buscar um equilíbrio na sua vida, você vai ter mais condições porque você já se educou, você conhece o que é o equilíbrio, você conhece o que é o amor, consequentemente você consegue compartilhar. Vamos trocar amor por morango, tá? Eu comi morango, você nessa hipótese nunca comeu morango, e eu quero te contar o que é comer morango. Como que eu vou descrever? Ah, o morango é uma coisa vermelha, com umas sementinhas, é meio azedinha, meio Sim. doce. Cara, não se compara você pegar um morango e comer, entende? Então, é muito importante a gente entender essa relação entre equilíbrio, entre amor e responsabilidade na prática, porque isso é yoga. É você entender que ninguém vai te tratar melhor do que você. Tem potencial para se tratar. E depois que você faz isso, cara, você não aceita menos. Entende? Então, essa é a grande mudança. A partir do momento que você já tem esse tipo de vivência, como que eu Uhum. falei, que pode acontecer num treino para meditar, né? Que meditação mesmo é uma coisa que leva anos. Você já pode entrar num relacionamento, por exemplo, mais empoderado, né? Você pode aceitar mais a pessoa, então você passa pela Sim. desilusão. Tá Uhum. bom, eu me apaixonei, todo mundo se apaixona, eu já me desiludi, mas agora beleza, a gente tem essa relação, vamos viver o melhor dessa relação? Porque eu não preciso, eu não dependo da relação, porque eu já tenho a Sim. mim, Uhum. né? E se ficar ruim, eu vou me autorreferenciar. Peraí, o que que eu tô fazendo aqui que tá fazendo com que eu fique tão desequilibrado, né? Tanto nas filosofias africanas, né, o que elas têm em comum, quanto na visão indiana dos Vedas, felicidade é uma coisa que a gente já tem. Se a gente não está conseguindo manifestar, a pergunta é: opa, O né? que que É tá como se por fosse a trás minha ali? sala. Quem que entrou na minha sala sem que eu soubesse, sentou no sofá, né? E se instalou. Porque aí eu é que preciso fazer essa gestão. Eu é que preciso arrumar os móveis, eu é que preciso Uhum. ventilar, eu é que preciso organizar a coisa toda, né? Então, acho que a grande mudança é a gente não ter que buscar fora. Tudo bem, eu posso comprar a casa que eu quiser, posso comprar o carro que eu quiser, posso fazer a viagem que eu quiser, posso me casar, não me casar, posso casar na igreja, no civil, posso só juntar, né? Posso Não só, está no objeto, a felicidade não é, né? posso só juntar uma vez por mês para dar um rolê no Sim. parque, mas eu preciso entender o que que eu quero, o que que eu preciso, né? E ninguém nunca vai me dar o sabor do morango a não ser que eu tenha saboreado. Então, essa ideia de fazer alguém feliz, hoje a gente já está revendo, né? Não, pera, eu me faço Eu faço. feliz, a pessoa se faz feliz e aí as duas se juntam Sim. para ter E essa. duas pessoas felizes, você acaba tendo. É porque às vezes aí o que a gente tem também, e aí você fala que às vezes você tem aquela expectativa, né, do outro, e aí você vai lá, pô, acho que o outro, ele vai me fazer feliz. E aí, de repente, você tem um momento, uma situação ali que, pô, peraí, eu não estava esperando isso, né? Você colocou a sua felicidade naquela pessoa, naquele objeto, e quando vê, você não foi correspondida, porque necessariamente É, estava em outra, a pessoa está em outra sintonia, está em outro processo, e aí você acaba pensando o seguinte: será que eu que sou errado? Até onde eu vou, será que o outro é que está errado? E aí eu quero mudar o outro. Não, peraí, então você vai ter que ser nesse formato aqui, porque é assim que eu gosto, né? É aham. dessa forma. E às vezes parte até da questão onde assim, os outros têm que se adaptar às minhas vontades, que assim eu vou ser feliz, e eu sendo feliz, o outro também é feliz. Eu acho que essa parte do autoconhecimento, até uso uma frase, às vezes eu até brinco com as pessoas, né? Olha, pessoas felizes não enchem o saco de ninguém, né? Não atrapalha a vida de ninguém, porque ele estando feliz, ele vai talvez até fazer com que, oh, peraí, se você tá mal também, cara, deixa eu te dar tentar te ajudar em alguma coisa. Então, Aham. acho que isso é importante, né? Esse autoconhecimento, essa felicidade, né, que você falou, É, é essencial. tem esse lado, e tem o lado também da. Aí eu vou puxar um pouquinho pro que o Ayurveda me ensina, Aham. porque a partir
do desenho do corpo, né, da biologia, né, não só do fenótipo, mas principalmente da estrutura, tem gente que veio aqui para mudar o mundo. Então, às vezes, aquela pessoa, ela precisa estar feliz para chegar e ser incisiva, né? Mas e Aham. se trazer essa mudança e ser incisivo não for só para pentelhar, né? Só para mudar as coisas para, né, para ver se melhora, aí sim, né? Então, é o que a gente no Ayurveda chama de quem tem o dosha pitta, né? Eu tenho esse dosha pitta secundário. Se essa pessoa essas pessoas vieram para mudar o mundo, ponto, né? Aham. Então, se ela entender que ela tem o potencial de trazer uma mudança positiva, que ela pode, inclusive, convencer as pessoas, seduzir, às vezes comandar, às vezes ser Aham. mais incisivo, melhora. Mas se ela cair na ilusão de que a hora que tudo mudar eu vou ficar melhor, aí, porque aí é alguém infeliz fazendo as outras pessoas ficarem infelizes também, né? Aí Uhum. vira aquela pessoa que cai na ilusão de que o externo vai resolver. O, tanto na teoria do yoga como do Ayurveda, né, falando na verdade do Samkhya, né, para quem conhece e tal, para quem não conhece, Aham. pega aí a teoria do yoga, do Ayurveda, tá tudo certo. Na manifestação do ser humano, para a gente nascer, né, existe uma parte nossa que é o ego, que é o ahankara, né? Quando esse ego surge, a gente deixa de sair aquela parte do universo em que tudo é uma coisa só, e aí surge a individualidade. Aí surge o Pedro, aí surge o Isaías, né? Aí surge quem está nos acompanhando em casa. Mas o surgimento do ego, ele pressupõe que antes disso a gente era algo maior, né? Eu coloco isso como teoria, não é para ninguém acreditar necessariamente, mas eu sempre peço Sim. licença para explicar a teoria para ver se isso faz sentido, né? Não para convencer. Então a gente teria essa sensação intrínseca de que a gente é maior, né? De que, opa, peraí, eu sou maior, mas eu sou maior, eu sou completo, mas agora eu não tô completo, né? Mas a gente precisa do ego para ter as experiências, né? Se eu não tiver um ego, se eu não tiver um corpo, eu não consigo pegar essa garrafa Uhum. plástica e tomar essa água e mexer nesse celular. É como se fosse o pressuposto para agir nessa dimensão, né? Como se fosse a inscrição da faculdade para fazer a faculdade. Você tem que ter uma matrícula. Então, o ego é mais ou menos isso, né? Só que o ego, ele traz essa dualidade do eu e os outros, né? Eu e o mundo. Então a gente precisa do ego para agir no mundo, mas o ego, ele tem um movimento de curiosidade, ele tem um movimento de aprendizado, mas é só isso. Ele não vai nos equilibrar por si só, né? Não é a hora que eu conquistar aquela promoção na empresa, na hora que eu bater minhas metas de venda, na hora que eu casar com a pessoa dos meus sonhos, não é aí que a gente vai ser feliz, porque aí a gente começa um processo de negligenciar o presente, negligenciar o interno, e é aí que é a casa da felicidade. Então a felicidade ela não é uma coisa inacessível em determinados momentos. Ela pode ser muito difícil. Você falar de alguém que passou por uma crise terrível, né? Crise mesmo, Sim. assim, Aham. aqueles problemas que a gente fala, meu Deus, como que a pessoa superou essa dor, né? E a pessoa fala, tá, não tô feliz, ok, né? Mas o conceito não afasta a felicidade daquele momento, né? Assim como ele também não aproxima quando a pessoa está ali no momento instagramável, né? Ai, Tem. nossa, né? Minha família, meu fim de semana, tal. Isso aí é alegria e tá tudo certo. Mas felicidade é uma coisa a mais da gente E, trabalhar todo dia. e até ontem, né? Eu estava vendo uma reportagem, talvez você viu, de uma senhora, acho que foi no estado do Rio de Janeiro, não me lembro a cidade exata, que ela foi Aham. atacada por pitbulls, e aí ela teve Não o vi. braço que foi destroçado, né? Ela ficou sem um braço, era uma professora, acho que deve ter mais de 60 anos por aí. E ela impressionou, né, as pessoas, porque, claro, teve lá, você foi atacado, acordou no outro dia sem o braço, né? Teoricamente, né, você vai estar arrasado, triste, né, logo após a cirurgia. E, assim, eu acho que talvez esse processo de conhecimento, aí, acho que isso você falava é importante, né, porque, assim, ela estava bem, né, não que ela estava concordando com a situação, ai, que bom, estou sem um braço, mas vida que segue, a vida é assim mesmo. Não, mas ela mostrava que ela, falou, olha, a vida é um processo. Aí ela até comentava, eu amanheci, né, fui lá fazer a minha corrida diária,
Aí, quando eu encontrei os pitbulls ali, arrancaram meu braço e tal. Eu fui para o hospital, fiz a cirurgia, mas aqui estou. Falou. E a vida é assim, né? Um dia tá tudo bem, outro dia você acontece um grande problema, mas a gente tem que continuar a caminhada, tem que continuar a viver, né? E é claro, as pessoas vão falar, pô, mas talvez porque ela tinha uma vida próspera, era financeiramente bem, mas o sentido que ela falava não era no sentido nem financeiro, mas sim, tá, aconteceu o fato, né? Não tem como colocar meu braço de volta. Aham. Então, vamos continuar vivendo, né? Agora, talvez de outra forma, com outras limitações, mas a vida ela tá aí, né? E talvez yoga, talvez, porque até quem pratica também, É, né? pode, Seria pode, até, pode ser, porque a gente também tem que considerar que essa é a parte dela pública, né? aham. E E, aí e, é, tem a um- parte talvez e é uma interna, professora, então ela, aham. ela deve estar acostumada a dar essa versão externa, oferecer essa versão externa para as pessoas, e talvez ali no ambiente familiar a vivência seja até o oposto disso, e tá tudo bem, ela não estaria fora do autocontrole dela nesse processo, né? Então, eu vou até ver essa notícia, não conhecia, É vou interessante, aham. acompanhar, mas não Acompanha, sim, acompanhar hoje, acompanhar ao longo dos anos, sim, né? sim, Ver como essa pessoa tá, como que ela vai ser tratada, que tipo de apoio ela vai receber, né? Porque não é um processo, é o tipo de coisa que a gente gostaria que não acontecesse, né? sim, Mas buscar, assim, um recurso e uma forma de estar melhor com os recursos que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, com certeza. Aí isso está acaba. alinhado, né? Mas Uhum. acho que como é uma coisa muito recente, É, eu gostaria precisa de de ver um como é que processo, ela, né? Ah, legal. ver É. como é que ela fica aí. Perfeito. Então a gente chega aí no final, né, desse grande bate-papo. Acho que a gente aprende sempre muito e esse processo de conhecimento é muito legal, né? Pedro, deixe os seus recados finais para quem quer te encontrar também, para quem quer até fazer aulas de yoga com você, pode deixar aí, fique à vontade, que as pessoas aí possam realmente procurem o Pedro, esse grande profissional, né? Beleza, obrigado. Bom, para me encontrar, principalmente é o Instagram, né? @yogapedrocosta. Tendo tempo, né? Que graças a Deus não está sobrando tanto tempo, mas estou receptivo para a gente conversar, para tirar dúvidas, pra chamar para fazer aula também, para fazer trabalhos, parcerias. Agora, o que eu acho que é mais importante do que tudo isso é fazer yoga com o Pedro ou com outras pessoas, né? Mas provar, né? Como a gente trouxe aqui essa metáfora, né? Come morango. Come morango, né? Prova. E provar não é fazer uma aula, não é fazer um evento, não é fazer um retiro de final de semana, por mais, né, legal e bem montado que ele seja, provar é se dar a oportunidade de você, por algum tempo, entender como aquilo afeta a sua rotina, né? Como a gente está falando de trajetória, eu não vou mudar minha trajetória num dia, né? Eu preciso ter tempo para me conhecer, né? A partir dessas condições melhores que o yoga com certeza vai fazer aí com a vida de todo mundo. E é isso. Obrigado, Pedro. E aí, finalizando, a gente agradece a você que nos acompanhou. A gente tem também o nosso canal de cortes lá, o Fizer Cortes, onde você tem algumas partes dessa entrevista também. Só acesse nosso site, fizerclube.com.br, nosso Instagram, Fizerclube, né? E também vai lá no Apoia-se para que a gente possa continuar trazendo mais pessoas, né? Para compartilhar, para trazer esse assunto importante, que é da saúde, né? Então, isso é essencial. Então, curta, compartilha, espalhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Bom, até a próxima e um ótimo dia a todos.